Oi pessoal, primeiro se assustem aí com minha cara totalmente sem maquiagem e bora começar essa make de caveira. Primeiro eu vou aplicar um primer por todo o meu rosto, é super importante o primer, principalmente se você for usar essa maquiagem no evento, em alguma festa, pra maquiagem poder durar a noite inteira. Eu vou misturar dois tons de base para atingir um tom um pouquinho mais claro que minha pele, vou aplicar com o pincel flat top. Eu quero que a minha pele fique com uma cobertura super pesada, então eu vou aplicar bastante base e tem que cobrir bem a boca nessa maquiagem, então eu vou aplicar bastante base na boca. E esse pincel ajuda a deixar a cobertura mais pesada. Agora com um corretivo bem claro, ele é praticamente branco, eu vou aplicar de forma de triângulo abaixo dos meus olhos para iluminar. E nessa maquiagem é legal usar um corretivo super mais claro que a pele. Agora com um pó bem clarinho, eu vou selar abaixo dos meus olhos, na parte onde eu apliquei o corretivo. E agora com um pó do tom da minha pele e um pincel Duo Fiber, eu vou aplicar por todo o meu rosto. O pincel Duo Fiber vai deixar a cobertura mais leve, que é o que eu quero. Eu venho penteando a sobrancelha para tirar todo o excesso de maquiagem. E agora para preencher, eu vou usar um marrom bem escuro, para deixar a sobrancelha tipo quase preta. E eu preencho ela bem direitinho, sabe? Agora eu vou ir para a parte dos olhos e eu vou começar com uma sombra marrom bem acinzentada e um pincel fofinho de esfumar. Eu vou marcar o meu côncavo e já vou ir puxando essa sombra bem pro cantinho do olho, ali abaixo da sobrancelha. E já vou subindo essa sombra ali na sobrancelha, bem no comecinho, para fazer tipo uma marca de expressão de uma caveira. Eu vou pegando sombra aos poucos e vou esfumando. Com um pincel menor e a mesma sombra, e vou aplicar ali rente aos meus cílios inferiores, vou aplicar de uma forma bem grossinha. Aí depois com o pincel fofinho de esfumar eu volto para dar uma esfumadinha e descer um pouquinho mais essa sombra. Agora com lápis de olho preto, eu indico que vocês usem um lápis de olho mais macio que vocês tiverem. Eu vou fazer a base para a sombra preta, então eu vou aplicar por toda a minha pálpebra esse lápis preto. E depois com um pincel de sombra assim fofinho eu venho esfumando. Eu fiz essa parte aos poucos, então eu percebi que tava pouco lápis preto, então eu apliquei um pouquinho mais ali pro côncavo e depois de novo esfumei. Eu apliquei meio de qualquer jeito, porque essa maquiagem ela tem um estilo mais borrado assim, sabe? Não é muito certinha. Aplico também rente aos meus cílios inferiores e esfumo. Agora com uma sombra preta, essa sombra preta tem brilho, mas ela não fez diferença nenhuma, podia ser opaca, tanto faz. Eu aplico por cima do lápis de olho preto. E eu já aplico, esse pincel ele é fofinho, e aí eu consigo já aplicar e esfumar. Com o pincel fofinho de esfumar, eu vou dar uma esfumada nas bordas. Aí eu peguei um pouquinho de sombra preta e o mesmo pincel que eu usei para esfumar o lápis e aplicar a sombra e dei uma intensificada nessa parte entre a sobrancelha do sombreado. Agora eu vou aplicar muita máscara de cílios. Agora com uma sombra preta opaca e um pincel bem fininho chanfrado, eu vou fazer o detalhe do nariz. E eu primeiro começo fazendo o contorno do desenho. E com o mesmo pincel chanfrado, eu já venho pegando sombra e pintando. Com
Com a mesma sombra preta e o pincel, eu venho intensificando aquela parte do sombreado entre a sobrancelha. Eu venho fazendo 2 risquinhos ali a parte da sobrancelha. Essa parte não ficou muito boa não, mas dá pra passar, né? Com aquela sombra marrom acinzentada e um pincel chanfrado de blush, eu vou fazer o contorno da minha bochecha. Primeiro eu faço um contorno normal e depois eu desço ali em direção ao queixo. Eu contorno ali também as laterais da testa. Agora com cotonete seco eu vou tirar um pouco os borrões do rímel. É pra essa maquiagem ficar um pouco borrada, mas também não vamos exagerar, né? De novo com a sombra opaca preta e o pincel chanfrado, agora eu vou fazer o detalhe da boca. Segura na mão de Deus e vai. Eu começo fazendo um risco no meio da minha boca e indo pras laterais, assim, tipo, ultrapasso o cantinho da boca, sabe? Até chegar mais ou menos no sombreado que a gente fez de contorno. Eu aplico bastante no meio da boca. Agora eu vou fazer os dentes. E a dica que eu dou é você medir a parte de baixo com a parte de cima pra ficar o risquinho na mesma direção. Essa parte é a mais chata da maquiagem. Ela demora um pouquinho e é um pouquinho complicada de se fazer. Mas se eu conseguir, vocês também conseguem, eu juro. Agora com um corretivo quase branco, aquele mesmo que eu usei pra iluminar, e um pincel bem pequenininho de detalhes, eu vou fazer a parte dos dentes, eu vou pintar os dentes. Essa parte tem que ter um pouco de calma também, é um pouco complicada, mas a dica que eu dou é ao mesmo tempo que você vem fazendo os dentes, você, tipo, às vezes borra. Então aí você já vem com o pincel chanfrado e a sombra preta e já vem corrigindo. Agora com uma sombra branca e um pincel pequenininho de detalhes, eu vou aplicar por cima do corretivo para selar a parte dos dentes e também ficar um pouco mais branquinho. Vou deixar essa maquiagem mais iluminada, vou pegar um iluminador, vou aplicar no queixo, vou aplicar no topinho assim do nariz. Aplico também bem na área onde eu passei o corretivo para iluminar. E por fim aplico na testa também. E pronto, gente, temos nossa maquiagem de caveira. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, a gente se vê nos próximos e tchauzinho!